Pois bem, meus irmãos, aqui estamos de volta à terceira aula, ao terceiro vídeo desse aula freelance, onde o tema aqui é Aleph. Aleph é o tema desse estudo. Como nós vimos, Aleph está na primeira frase de Bereshit, que é Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vimos lá que Aleph aparece 6 vezes em 7 palavras. 6 vezes. Presença de Deus, próprio Deus. Agora tem uma coisa. Como o mundo físico começa com Bereshit, a partir daí começa a aparecer Aleph, que eu vou dizer assim. Um Aleph significa visível, que pode se ver. Nós sabemos que Aleph representa Deus. É a minha esposa que está espirrando ali, viu? Ela está pertinho aqui acompanhando o vídeo. Então, Deus, ele é invisível. Então, Deus é um Aleph invisível. Ele não pode ser visto. Mas ele cria um mundo visível. E dentro desse mundo visível, ele coloca também seu Aleph, que vem a ser visível. Creia no que eu estou falando. O Espírito de Deus passa a se tornar dentro de Bereshit, dentro desse mundo que Deus está criando, um Espírito de Deus que pode ser visto, visível. Tá bem? É interessante isso aqui, né? Para você entender, para nós entendermos a dimensão de Aleph, quando ele aparece numa frase, significa ali uma força gigante, uma força grande nessa palavra, por causa da presença de Deus naquela palavra. Todas as palavras têm a presença de Adonai, têm a presença do Eterno, mas quando aparece Aleph, é uma ênfase, é uma espécie de uma indicando que aquela palavra está vindo de uma origem mais profunda do próprio Deus, né? Uma relação com Deus. Então Aleph é muito importante em Bereshit. Ele aparece como a terceira letra. Você me pergunta, por que ele não aparece como sendo a primeira letra? Por que aparece ele dentro de Bereshit? Dentro de Bereshit. Para você entender, e é preciso eu tocar nesse assunto, nós vamos falar rápido da letra Beit, que é essa aqui, ó. Beit, tá? Essa aqui é a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit. E Beit, segundo a Bíblia, significa casa, uma casa. O que é que você vê numa casa? Você vê 4 paredes, a frente, aos lados, o fundo e o lado posterior. Mas a casa não é só isso, ela tem uma tampa, que é o telhado, e ela tem um fundo, que é o chão. Aí é a casa. E é para nós entendermos a presença de Deus nesse mundo, a palavra Bereshit, ela começa com a letra Beit. B, Bereshit. Significa que quando Deus vai criar este mundo, ele vai criar uma casa, um templo, para ele habitar. Para que pessoas possam viver ali e adorá-lo. Por isso Deus cria este mundo. Ele cria um gigantesco templo. E nós vimos isso no nosso estudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é um templo de Deus. Toda a frase, do começo ao fim, é um gigantesco tabernáculo de Deus que ele está criando.
E ele coloca dentro desse mundo seres que vivem para o adorar. Amém? Aí eu fiz aqui um desenho de um cubo, né? Assim, não é um cubo, a gente chama de paralelepípedo, mas poderia ser um cubo. Eu fiz mais assim, de um desenho que lembra a Arca da Aliança. Por quê? E a Arca da Aliança, ele não é quadrado, é retangular. Aí eu fiz aqui porque tem muito a ver com isso aqui. Olha, você vê aqui um paralelepípedo. Um lado, dois lados, três lados, o lado do fundo, 4, o lado de baixo, 5 e provavelmente o lado de cima, que é o 6, né? Essa caixa aqui, está aberto, não tem tampa, tá certo? De propósito eu fiz porque, bom, aqui nós temos a Arca da Aliança, mas tem também o altar de incenso. Ele é quadrado, ele é um cubo, o altar de incenso. É isso aí. Então, Beit é uma casa, tá certo? E dentro de Beit, Deus coloca um Aleph. Tá lá, Bereshit, a terceira letra tem um Aleph dentro de Beit, onde habitará o Espírito de Deus. Tá bem? Olha aí como é grande a coisa aqui, né? Tá certo? Então existe uma relação de Aleph e Beit. Beit é espírito, Aleph é espírito, Beit é a casa. Agora Bereshit, por começar com a letra Beit, indica que antes de Beit tem Aleph invisível. Vou falar isso no outro vídeo, tá bem?